1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Estava a ler esta passagem esta semana. O apóstolo Paulo ele está a dizer o seguinte à igreja de Coríntios: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esta passagem tem ficado durante toda a semana, de facto, no meu coração. Na Bíblia, King James diz assim: ora, se a nossa esperança em Cristo ela se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Uma palavra específica que ele estava a dar à igreja de Coríntios. E ele estava a falar da ressurreição, não só da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, mas da nossa ressurreição também. Sexta-feira nós começámos uma meditação sobre quem é Jesus. Daí os jovens colocaram aquela cartolina enorme ali para, à medida que os irmãos saírem, escreverem alguma palavra. Quem é Jesus? E já viram, muitos já escreveram na sexta-feira. E que vocês possam também, antes de sair, escrever quem é Jesus. Por exemplo, João Batista, quando viu Jesus, em João capítulo 1, versículo 29, o Paulo já citou essa passagem. João viu Jesus que vinha para ele e disse, quando ele tem o contacto com aquele homem, ele disse assim: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Para João Batista, ele diz: olha, aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós nos lembramos da morte de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós celebramos também a ressurreição. E isso significa que nós celebramos a morte da morte. Nós celebramos a morte da morte com a sua morte de Jesus, ou com a morte de Jesus. Ele diz que a morte, ele foi vencida. Então, quando o apóstolo Paulo diz que quando a nossa esperança que está em Cristo Jesus, se é apenas e só para esta vida, para vivermos esta vida, ele, em muitas versões, diz: miseráveis homens que nós somos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que há duas Páscoas. A Páscoa de Moisés e a Páscoa de Jesus. E deixe-me só dizer isto: nós hoje estamos aqui a celebrar a Páscoa de Jesus Cristo, não a de Moisés. A Páscoa de Moisés refere-se àquele acontecimento quando o povo de Israel estava escravo no Egito e clamaram por libertação durante anos e anos. Até que Deus enviou Moisés. O faraó não queria deixar o povo ir e Deus avisou Moisés um dia antes: olha, amanhã mesmo eu vou libertá-los. E sobre o Egito descerá o anjo da morte e vai matar todos os primogênitos de todo o Egito. E deu instruções ao povo de Deus para que matasse um cordeiro, para que servisse aquele sangue de expiação pelos seus pecados. Comessem o cordeiro e aquele sangue do cordeiro fosse barrado nas ombreiras das suas portas. As famílias mais pequenas se juntassem com famílias maiores para que todo o cordeiro fosse comido. E naquela noite o anjo da morte passou por todo o Egito e de facto matou todo o primogênito, incluindo o filho de Faraó. Mas aonde o sangue do cordeiro estava pincelado nas ombreiras das portas, aí o anjo da morte não entrou. Páscoa, passar por cima. Ele passou por cima dessa casa.
Então o povo sai da terra da escravidão e vai para a terra prometida, a terra de Canaã. Mas não é possível nós estarmos a celebrar uma Páscoa onde para trás fica um rastro de destruição, de morte, de choro, de lágrima. Por isso, esta Páscoa que nós celebramos não é mais a Páscoa judaica e a Páscoa de Moisés, mas a Páscoa de Jesus. Por isso, quando João Batista, ele olhou para, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a libertação que Cristo opera em nós é muito maior, muito mais profunda do que aquilo que aconteceu lá em Êxodo capítulo 12, quando foi aquela Páscoa, libertação do povo de Israel. É muito maior do que aquela libertação histórica, social, política, né? Mas limitada no tempo. A libertação que Jesus opera em nós, ela não nos abençoa apenas circunstancialmente nesta vida, ela vai para além desta vida. Ela vai para além daquilo que vivemos aqui nesta terra. Ela não se esgota aqui nesta terra, ela é maior, porque a nossa escravidão não é uma escravidão circunstancial. Por isso o apóstolo Paulo disse, olha, o João disse, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa libertação dessa escravidão, qual escravidão? Por exemplo, o apóstolo Paulo em Romanos 7, ele fala dessa escravidão quando ele dá assim um grito de desespero e diz, miserável homem que eu sou. E porquê que ele dizia que ele era um homem miserável? Porque quando eu quero fazer o bem, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu faço. Então, aquilo que ele explica em Romanos capítulo 7 é que se eu quero fazer o bem e não faço, ou que não quero fazer o mal e não faço, há alguma coisa que me controla, há alguma coisa que me escraviza, há alguma coisa que não me deixa fazer aquilo que eu quero fazer. É dessa escravidão que o apóstolo Paulo fala, e ele diz, olha, eu não quero ser escravo disso, eu quero agir diferente, eu quero pensar diferente, mas eu não sou capaz de fazer isso. Então ele clama, miserável homem que eu sou, quem me livrará? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque essa escravidão que Paulo está a falar, que o escravizava, é o pecado. O pecado escraviza. Quando hoje nós olhamos para alguns problemas da vida e dizemos, o nosso problema é a dificuldade social. Não. Isso é apenas o sintoma. O nosso problema é a enfermidade. Não, isso é apenas o sintoma. O nosso problema é esta. Não, isso são apenas sintomas. O nosso problema é o pecado. Porque a Bíblia diz, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O pecado escraviza. O pecado gera morte. O pecado traz destruição. Então por isso é que o apóstolo Paulo, ele disse, olha, se nós pensarmos em Cristo e a nossa esperança for só nesta vida, nós somos homens miseráveis. Porque Cristo veio conquistar para nós algo muito maior, que vai para além desta vida, que vai para além desta terra. Então quando Paulo fala da escravidão, está a falar do pecado. A escravidão que a Bíblia fala é esse pecado. E foi disso que Jesus nos veio libertar. Porque Romanos 6:23 diz, não só o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, olha, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos miseráveis, somos infelizes. Porque a nossa esperança vai para além desta vida. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque a morte foi vencida por Jesus. Mas alguém pode perguntar, pastor, mas de facto isso é verdade, mas
alguém que vive em dificuldade financeira, alguém que está doente, alguém que está angustiado com um filho que anda em maus caminhos. Qual é a maior bênção que essas pessoas esperam? Sim, é verdade, eles querem ser curados. Sim, é verdade, eles querem que o filho seja liberto. Isso é honesto, isso é legítimo. Irmãos, isso faz-me chorar e faz-me dobrar os joelhos e dizer: Deus, opera na vida dessas pessoas. Mas também é verdade, se nós reduzirmos o Evangelho a isso, diga ao irmão ao lado, é muito pouco. É muito pouco. Porque não é disso que esta mesa fala. O corpo e o sangue de Jesus Cristo. Nós não podemos diminuir Jesus a isso. E eu não estou a dizer que não é importante, claro que sim. Mas nós não estamos a falar da Páscoa judaica, estamos a falar da Páscoa de Jesus Cristo. Estamos a falar da vitória sobre a morte. Estamos a falar da vitória sobre a nossa finitude. Estamos a falar sobre a vida eterna com Cristo Jesus. Cristo ressuscitou. Quando Ele morreu, a morte colocou lá aquele selo lacrado, não é? Tipo inviolável, não pode ser quebrado, não pode sair dali. Mas Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Aquele selo foi quebrado. A morte foi vencida. E Ele ressuscitou. Esse inimigo, Ele foi vencido. E por isso hoje estamos aqui a celebrar o domingo da ressurreição. E que um dia nós iremos ressuscitar com Cristo, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, e onde viveremos, como a palavra de Deus diz, novos céus e nova terra. Por isso o apóstolo Paulo disse: esperamos em Cristo só nesta vida. Somos mais infelizes de todos os homens. Mas também, eu vou terminar, Paulo, podes ver. Mas também, se nesta vida ficamos a chorar as manifestações e os sinais da morte, e ficamos de braços cruzados, omissos, diante dos agentes promotores da morte, nós traímos a promessa da ressurreição. Nós não podemos ficar de braços cruzados diante das manifestações da morte que existem neste mundo. Porquê? Porque Jesus Cristo está vivo. Porque Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Jesus está vivo. Porque o Espírito de Deus foi derramado em nós. Então o poder da ressurreição já está em nós. E nós já fomos. Já podemos começar a desfrutar das primícias, dos primeiros frutos. Celebrar o domingo da ressurreição é olhar para a morte, onde quer que ela se manifeste, e dizer: há esperança em Jesus Cristo. Há esperança em Jesus Cristo. É olhar para o choro, é olhar para a dor, é olhar para a enfermidade, é olhar para todas essas pessoas que estão a viver essas manifestações da morte e dizer: há esperança em Jesus. Há salvação em Jesus. Há vitória em Jesus Cristo. Há vida eterna em Jesus Cristo. E proclamamos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E proclamamos a vida de Deus para todas essas pessoas à nossa volta. Devemos odiar a morte com todas as nossas forças. Por muito que nós queiramos, não conseguimos pintar a morte, embora alguns queiram pintar como coisa bonita. É coisa feia, detestável. Mas Jesus venceu a morte. E nós somos agentes da vida. Nós somos transportadores do Deus da vida. Jesus ressuscitou. E Ele vive em cada um de nós. Hoje, ao celebrarmos a ceia, nós não celebramos apenas, e a nossa esperança não está apenas, e apenas entre aspas, em Cristo Jesus, só nesta vida. Mas vai para além desta vida. Vai para além da nossa existência. Vai para além deste corpo que é mortal e que vai naturalmente envelhecendo.
sabemos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna. E olharmos para a frente e dizer: há mais de Deus do que aquilo apenas que nós vivemos aqui nesta terra. E o maior legado que nós podemos deixar aos nossos filhos é que as casas que nós podemos deixar, os carros, os dinheiros, é para eles desfrutarem, glória a Deus por isso. Mas é o maior legado, é eles poderem ter a certeza da sua salvação. Que quando tudo isto passar, há uma esperança em nós. Quando toda esta vida passar, continua a haver esperança em nós. A vida eterna em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé agora mesmo. Fecha os teus olhos. E vamos olhar para este momento, este tempo, a ceia do Senhor, a celebração da vida. A morte foi vencida. E a nossa esperança está em Cristo, já nesta terra e para além desta terra, a vida eterna com Cristo. Enquanto estamos de cabeça baixa, de olhos fechados, está aqui alguém que não tem a certeza da vida eterna, que não tem a certeza do que o que Cristo fez por si. Talvez não tenhas a certeza, se morresse agora, o que iria acontecer. Pastor, eu sinceramente, eu acho que a vida acabando, nosso lugar é a terra, solo, acabou tudo. Jesus disse que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se tu hoje queres ter essa certeza da vida eterna e não tens, nunca confessaste Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida, enquanto estamos de cabeça baixa e de olhos fechados, eu vou abrir os meus olhos por causa da pergunta que eu vou fazer a seguir. Está aqui alguém que diz: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Levanta o teu braço onde quer que tu estejas agora mesmo, só fazendo-me um sinal para eu orar por ti agora mesmo e contigo. Se tu não tens a certeza, podes baixar. Sabe mais alguém que tenha? Eu não tenho a certeza da vida eterna e queira ter nesta manhã. Levanta o teu braço agora mesmo. Eu vou pedir a essas pessoas que levantaram o braço para fazer esta oração comigo, porque antes de tomarmos a ceia, isto é importante, porque a ceia simboliza a morte e a ressurreição de Jesus, o corpo que foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós, e o sangue foi derramado naquela cruz para perdão dos nossos pecados. E o único impedimento para a ceia, ao contrário que algumas pessoas dizem: fizemos isto, fizemos aquilo, claro que todos nós, ninguém é merecedor. Eu chego-me a Deus por causa do sangue de Jesus, por causa de Jesus que é o nosso intermediário. E eu dizia: olha, vem. Mas o único impedimento é se nós não fazemos parte da família, não temos a certeza, se para nós isto é apenas pão, é apenas vinho. Se conseguimos olhar e simbolizar: não, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu por nós, abri o meu coração para Ele, Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Jesus entra no meu coração. Se tu queres dizer isso agora mesmo, diz aí no teu lugar: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para Ti nesta manhã, entra na minha vida, dá-me esta certeza da vida eterna, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.